Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, ministrando para professores de escola bíblica dominical, um curso de seminário, um congresso de escola bíblica dominical, ou no culto aí de missões, já fui missionário, aí no culto de família, aí um culto de círculo de oração, um culto aí de curas, milagres, batismo com o Espírito Santo, libertação. Então nos convide, nós estaremos aí ministrando a palavra do Senhor. Te pedimos aí que dê um like, um joinha aí, um gostei, se inscreva em nosso canal para que nós possamos divulgar mais esse trabalho. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e também os estudos escritos, que nós temos muito estudo escrito dentro de cada lição, então você entra em contato conosco por esse telefone, que é o DDD 99 e o telefone 99152-0454, que é meu WhatsApp também. É tudo gratuito. Neste trimestre estamos estudando nas revistas da Escola Bíblica Dominical, da CPAD, com o tema O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor José Gonçalves, que é pastor presidente ali em Água Branca, Piauí. Nós já estudamos na lição 1 a origem da igreja, na lição 2 imagens bíblicas da igreja, na lição 3 a natureza da igreja, na lição 4 a igreja e o reino de Deus, na lição 5 a missão da igreja de Cristo, na lição 6 igreja, organismo e organização, na lição 7 o ministério da igreja, lição 8 a disciplina na igreja, lição 9 o batismo, a primeira ordenança da igreja, lição 10 a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja, lição 11, o culto da igreja cristã, e hoje vamos estudar a lição 12, o papel da pregação no culto. Nesta lição, então, vamos estudar os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. Tópico 1, Ministério da Palavra e seu propósito. Subtópico 1, a pregação como proclamação. Subtópico 2, o caso emblemático de Lídia, Atos 16, 14. Subtópico 3, a pregação como instrução. Tópico 2, o ministério da palavra e sua importância. Subtópico 1, a edificação da igreja. Subtópico 2, formação de valores. Subtópico 3, resistindo diante de uma cultura sem Deus. Tópico 3, o ministério da palavra e sua fundamentação. Subtópico 1, deve ser cristocêntrico. Subtópico 2, deve ser bíblico. Então vamos procurar passar aí por todos esses tópicos e subtópicos, estudando essa importantíssima lição. O texto áureo está em 2 Timóteo 4:2, que diz: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Vemos aí que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, já na sua segunda carta, já uma carta de despedida, ele está como se estivesse passando o cajado para Timóteo, passando a vez para Timóteo. Timóteo é um evangelista e ele precisa de conselhos, de orientações de Paulo, para que, quando Paulo partir, ele esteja fundamentado na palavra de Deus. Paulo diz para ele que ele deve fazer a obra de um evangelista. E dentro do trabalho de um evangelista, o principal trabalho é exatamente a pregação da palavra de Deus. Assim como Filipe, que começou como diácono e agora era um evangelista, que morava lá em Cesareia. E quando ele estava ali em Samaria, a Bíblia diz que ele pregava a Cristo. Então veja só, a mensagem dele era Jesus Cristo. E Paulo sempre dizia: eu prego Jesus Cristo e este crucificado. Então a mensagem do Evangelho deve pregar sobre Jesus Cristo, falando da sua crucificação, da sua morte vicária, substitutiva, Então Jesus morreu em nosso lugar, ele levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições. Morreu a nossa morte em nosso lugar e ressuscitou. Então a mensagem sempre deve ter esse teor, que é o teor do Evangelho. Deve ser pregado tanto a tempo como fora de tempo, tanto tendo oportunidade quanto não tendo oportunidade. Então o pregador vai fazer a oportunidade. E a mensagem deve sempre trazer a verdade, que existe um juízo
determinado para aquele que vive em pecado. O bom pregador nunca se abstém de falar a verdade, que existe inferno. Deve sempre falar com as pessoas que existe uma condenação para o pecado, mas existe um Salvador, que é Jesus Cristo. E o bom pregador nunca desiste, ele sempre está tentando ganhar almas, pregando, pregando, pregando para todas as pessoas que se apresentam diante dele. Ele está ali pregando o Evangelho, insistindo, ele está ali o tempo todo acreditando que aquelas pessoas vão ser salvas. E toda a sua pregação ele está baseado sempre na doutrina da palavra de Deus. Então ele prega sempre as doutrinas que estão contidas na palavra de Deus. Como, por exemplo, arrependimento de pecados, que é muito importante a pregação sempre dessa doutrina. Salvação pela graça de Deus mediante a fé. Justificação pela fé. Então é muito importante que o pregador saiba as doutrinas básicas da palavra de Deus e sempre pregue essas doutrinas básicas. Verdade prática. Pregar a palavra de Deus é a sublime missão da igreja. É por intermédio do ministério da palavra que vidas são salvas, transformadas e edificadas. Então, pregar a palavra de Deus, anunciar, é aquele trabalho do arauto, de gritar, de falar, de exortar, de chamar a atenção para Deus. E essa é a tarefa de toda a igreja, porque é através dessa pregação, dessa divulgação da palavra de Deus, é que as pessoas vão ouvir, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então elas ouvindo e crendo são salvas. E após a salvação vem o quê? A transformação. Aí vem a edificação, vem o crescimento na graça e no conhecimento do Senhor. A leitura bíblica em classe está em 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Veja que é forte a mensagem do apóstolo Paulo, com um teor muito sério, de temor a Deus, e advertindo e chamando a atenção para Timóteo, para que diante de Deus, veja bem, Paulo está dizendo que diante de Deus, ele menciona aqui o Pai e menciona Jesus Cristo, e diz que Jesus vai julgar os vivos e os mortos. E fala de duas ocasiões, ele fala da sua vinda e fala do seu reino. Então ele vem no arrebatamento da igreja, ele vem no final da grande tribulação também, para inaugurar o seu reino na terra de 1000 anos. Então são duas aí as vindas de Jesus trazendo juízo, no final da grande tribulação, no arrebatamento da igreja, que ele leva a igreja, e no final da grande tribulação, quando ele vem trazendo então o juízo dos bodes e ovelhas. E após isso, lá no juízo do trono branco, mas ali o Pai estará presente, o julgamento aí de todas as nações, de todos aqueles que morreram sem Deus, sem Pai, sem salvação. Então Paulo diz que você precisa pregar a palavra de Deus. Então em todo o tempo, a todas as pessoas e em todas as oportunidades, e quando não houver oportunidade, faça a oportunidade acontecer. Então nesta pregação, fale sobre o juízo, repreenda o pecado, exorte, fale com as pessoas que eles precisam se converter, precisam mudar de vida, precisam se arrepender dos seus pecados, precisam aceitar Jesus como o único Salvador e Senhor. E o teor da pregação sempre deve ser Jesus Cristo, morrendo na cruz por nós e ressuscitando. E Paulo adverte, olha, vem tempo aí, como se estivesse dizendo, vem tempo e já chegou.
em que não sofrerão a sã doutrina, não vão querer ouvir a palavra de Deus como ela é. Vão amontoar aí mestres, pregadores, que falam o que eles querem ouvir, vão ter comichão nos ouvidos. Quando ouvir a verdade não vão aceitar, querem só ouvir o que faz cócegas, o que agrada aos ouvidos. Vão gostar de fábulas, de contos, de histórias. Mas Paulo diz, não caia nessa, Timóteo, não entre nesse rumo, Timóteo. Se é preciso sofrer, sofra as aflições, as perseguições, seja sóbrio, honesto, verdadeiro, íntegro. Faz então essa obra, que é a obra do seu ministério. Você foi chamado para isso, Timóteo. Seja um evangelista. Vamos ver a introdução da lição, que diz: nesta lição, veremos a importância da pregação bíblica, denominada também como ministério da palavra. Nesse aspecto, para refletir a glória de Deus, a pregação precisa manter o propósito para o qual foi estabelecida: revelar Deus e educar a igreja. Por isso podemos afirmar que o ministério da palavra é importante, pois assim a igreja é edificada e moldada pelos valores do reino. Uma igreja em que a palavra de Deus não tenha primazia, tanto na ação evangelística quanto na discipuladora, é uma igreja fraca. Portanto, a natureza da pregação precisa ser bíblica e cristocêntrica. Em outras palavras, deve possuir sólidos fundamentos. Então veja que a pregação da palavra de Deus, ela tem aí as duas finalidades, tanto para a salvação daqueles que ouvem e ainda não são salvos, quanto para o ensino, a edificação, o crescimento daqueles que já são salvos. De qualquer maneira que ela for pregada, ela sempre tem que ser cristocêntrica, ou seja, tem que ter Jesus Cristo como o teor principal, porque só através de Jesus é que chegamos ao Pai. Só através de Jesus é que somos salvos. Então a pregação revela Deus às pessoas que não o conhecem e ensina sobre Deus, sobre aqueles que já se converteram, mas precisam crescer na graça e no conhecimento de Deus. Então a igreja deve ter como primazia, como coisa principal, a palavra de Deus. Nós temos que tomar cuidado porque, pelo que nós vemos na prática, a música tem assumido um papel que não é dela. Temos supervalorizado a música em detrimento da palavra de Deus. A configuração dos bancos da igreja hoje são para quem tem a prioridade no culto hoje, que é música. Veja bem, eles não estão montados, não estão colocados para que as pessoas olhem para o púlpito e prestem atenção à palavra de Deus. Porque do jeito que estão, a pessoa fica de lado. Olha só, quando a palavra está sendo pregada. Já estão indicando qual é a prioridade nos cultos hoje. Então a música está assumindo um papel que não deveria. E aí a igreja tem um enfraquecimento dentro do conhecimento da palavra de Deus, dentro das doutrinas bíblicas básicas. Veja que, se nós olharmos para 40, 50 anos atrás, nós tínhamos no mesmo culto 3 pregações. Veja só. Hoje nós temos uma e tem que ser rápida, porque tem que dar tempo para todo mundo cantar. Então nós trocamos a prioridade. Antes era a palavra de Deus, hoje já não é. Vamos ver aí o tópico 1, Ministério da Palavra e seu propósito. Subtópico 1, a pregação como proclamação. O propósito mais sublime do Ministério da Palavra está no fato de ele revelar Deus às pessoas. Frequentemente, as Escrituras se referem a esse aspecto da pregação como sendo uma proclamação. O verbo grego, kerisó, traduzido como proclamar, é usado nesse sentido em vários textos no Novo Testamento, como em Mateus 3:1, 4:23, Lucas 4:18, Atos 8:5, Romanos 10:8. Nesse aspecto, a pregação tem o propósito de revelar Deus às pessoas. 1 Coríntios 1:21. Esse fato por si só mostra a grandiosidade da pregação, trazer o conhecimento de Deus. Então aqui a palavra de Deus sendo usada para proclamar, para anunciar a salvação às pessoas.
Quando João Batista apareceu, já apareceu o quê? Pregando, anunciando o quê? O arrependimento de pecados e dizendo que estava chegando ali o Messias, o Salvador. Quando Jesus inicia o seu ministério, ele prega também sobre arrependimento de pecados, né, e percorria todas as aldeias, cidades, pregando o evangelho do reino e curando a todos. Então Jesus sempre estava ensinando, pregando e curando a todos. E nós que somos imitadores de Jesus devemos sempre fazer o mesmo. Jesus disse que o Espírito Santo estava sobre ele para evangelizar os pobres, divulgar a palavra de Deus entre todos. E nós vemos aí que aqueles que seguiam a Cristo faziam isso. Veja, Filipe em Samaria pregava a Cristo, anunciava Jesus Cristo às pessoas. Quando Paulo vai falar sobre a salvação, ele diz, olha, você precisa ouvir a palavra de Deus. E lá diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E também Paulo diz, olha, a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Olha só. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Olha aí, é a mensagem pregada essa. Quando o apóstolo Paulo vai falar sobre missões, né, ele cita Isaías e Deus diz que sempre mandou pregadores, os profetas pregavam, anunciavam a salvação. Pois vieram aí os apóstolos, né? Estão aí os pregadores sempre anunciando Jesus Cristo, anunciando a salvação, que é só através de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo chega a dizer, ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Veja só, nós temos que ter essa responsabilidade, temos que ter sempre isso em nossa mente, nós temos que pregar o evangelho. No tópico 1, subtópico 2, o caso emblemático de Lídia, Atos 16:14. Enquanto Lídia ouvia a pregação feita por Paulo, o Senhor abriu-lhe o coração. A pregação foi um instrumento que Deus usou para se revelar àquela mulher, e o resultado disso foi a sua conversão. Deus é glorificado na revelação de sua palavra. Esse fato é destacado por Paulo na sua carta aos Romanos, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Assim devemos nos conscientizar de que a pregação da palavra de Deus é mais do que uma simples exposição de ideias, mais do que um discurso inflamado. Ela é o canal pelo qual Deus se revela ao coração endurecido. Veja a importância da pregação da palavra de Deus. Sempre quando nós pregarmos a palavra de Deus, nós devemos confiar que existe aí uma ação do Espírito Santo. Ele vai convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Então, nessa hora da pregação, essas palavras que saem falando do Evangelho, por isso que é importante falar o Evangelho, pregar a palavra de Deus. Então, as pessoas ouvindo, vai gerar nelas o quê? Fé. Olha, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Palavra de Deus. Isso vai gerar fé na pessoa. E a pessoa só é salva se ela ouvir e crer. Então ela precisa ter fé, não é só ouvir. Ela precisa ouvir e ter fé, acreditar na palavra que está sendo pregada. E a palavra que está sendo pregada está falando a respeito do quê? Da graça de Deus. O que é a graça de Deus? Jesus Cristo. A palavra graça é favor merecido, mas a graça de Deus é Jesus Cristo. Olha, a graça de Deus se manifestou entre nós, trazendo salvação. Jesus Cristo. Ele é a graça de Deus. Então a pregação é sobre Jesus Cristo. A pessoa ouvindo falar dessa graça, ouvindo falar de Jesus Cristo, o seu sacrifício, morte, ressurreição, então ela crendo, ela é salva. Então essa palavra é como aquele martelo, né? Que esmiuça a penha, que quebra a pedra, vai quebrando. Que a pedra aí é chamada o quê? O coração da pessoa, né? O entendimento da pessoa. Muitas vezes a pessoa não crê da primeira vez, mas deve haver insistência, porque esse martelo vai batendo, vai quebrando, até que se rompe, né? E a pessoa então percebe, a pessoa acredita e aí recebe a salvação. Tem gente hoje aí que está tão moderna que diz, não, nós não podemos constranger as pessoas, insistir no convite. Pelo amor de Deus, é uma vida, é uma alma que precisa ser salva.
Se for preciso custar a nossa própria vida, que custe, mas nós temos que ganhar as almas. Temos que livrar essas pessoas do inferno. Uma alma, vale mais do que o mundo inteiro. Então nós vemos aí que Paulo arranjou um lugar ali onde ele poderia estar orando, e na beira do rio ali ele viu as mulheres, né? Provavelmente estavam lavando suas roupas. Paulo então chegou ali e ele aproveitou a chance, a oportunidade. Como ele ensinou a Timóteo, né? Pregar a tempo é fora de tempo. Ali parecia que era fora de tempo, mas para Paulo era tempo. Então ele aproveitou a oportunidade, pregou, e Lídia ouviu atentamente o que Paulo pregava. Então a Bíblia diz que Deus abriu-lhe o coração, ou seja, a palavra de Deus vai trazer fé, vai gerar fé, né? Quando Lídia ouviu que ela quis Deus, aí o que acontece? O Espírito Santo vem convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo, e a pessoa então se converte. Olha aí o martelo funcionando, né? A palavra de Deus bate, então acha uma brecha ali no coração da pessoa. Se houver interesse, então o Espírito Santo aproveita aquela oportunidade e a pessoa vai ser convencida do pecado, da justiça e do juízo e será salva. Subtópico 3, a pregação como instrução. As pessoas que foram alcançadas pela proclamação da palavra precisam crescer e amadurecer no Evangelho, ou seja, necessitam ser discipuladas, instruídas. É significativo o fato de que o ministério de Jesus tem o ensino como um dos fundamentos, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas. Mateus 4:23. No Sermão do Monte, Jesus também ensinava a seus discípulos. Mateus 5:2. Assim também o apóstolo Paulo gastou grande parte do seu tempo ensinando os crentes. Veja Atos 18:11. Paulo chegou mesmo a exigir de alguém que tivesse pretensão ministerial que fosse apto para ensinar. 1 Timóteo 3:2. Tudo isso mostra a importância do ministério do ensino e a responsabilidade de quem o exerce. Então falamos agora da pregação da palavra de Deus como instrução. Então ela vem como auxílio, né, no ministério do ensino. Então aquele que ensina, e ao mesmo tempo ele está ensinando, ao mesmo tempo ele está pregando. Muitas vezes aquele que está ensinando, né, nós percebemos que ele passa a pregar enquanto está ensinando. Assim como o pregador, muitas vezes, nós vemos que ele passa a ensinar enquanto está pregando. E Jesus fazia isso. Ele ensinava e pregava em toda parte e curava a todos. Então essa parte aí é a parte da instrução, da explicação esmiuçada da palavra de Deus, para que haja um bom entendimento. Veja lá que no tempo de Neemias, Esdras, né? O que eles fizeram? Eles reuniam as pessoas, liam a palavra de Deus e traduzia para o povo e explicava detalhadamente o que significava aquilo que estavam lendo para eles. Não só numa reunião geral em Jerusalém, como enviavam também levitas, sacerdotes por toda parte para fazer a mesma coisa, ensinar a palavra de Deus. Então o povo de Deus precisa ser instruído, educado na palavra de Deus. Para isso existe a Escola Bíblica Dominical, que é o maior curso teológico que existe na face da terra. E é totalmente gratuito. Apenas compra-se uma revista, né? Veja que coisa mais barata, né? Uma revista e um curso que a pessoa está fazendo, um curso importantíssimo. Veja a diferença de quem vai para a Escola Bíblica Dominical, participa da Escola Bíblica Dominical, e aquele que não participa. É muita diferença. Então nós vemos Jesus aproveitando todas as oportunidades para ensinar, né? Nas sinagogas, na montanha, na beira do rio, na beira da praia, aí no meio das cidades, das praças, por toda parte Jesus estava ali ensinando, pregando, curando a todos. Nós vemos Paulo se dedicando ao ministério do ensino, né? Primeiro lá em Antioquia, junto com Barnabé. Vamos ver aí Paulo em Corinto, ensinando a palavra de Deus. Vamos ver em Éfeso, né? Veja bem, ele até ministrou numa escola. Veja só. Então veja, Paulo passa 1 ano e 6 meses no lugar ensinando a palavra de Deus,
passa aí 2 anos, na verdade, em Éfeso, ensinando a palavra de Deus numa escola. Ele fica 3 anos ali em Éfeso, né? Dentre os quais 2 anos ele passa ensinando numa escola. Vinha gente de todo lado para ouvir Paulo ensinar a palavra de Deus. E Paulo chega a dizer que aquele que não sabe ensinar não pode liderar nenhum cargo na igreja. E olha aí que você pode prestar atenção numa coisa importantíssima. Paulo ensinava e Deus fazia maravilhas. Olha bem, enquanto Paulo ensinava a palavra de Deus, Deus fazia tremendos milagres, sinais, prodígios, maravilhas aconteciam aos montes. Olha só, é assim que nós temos que fazer. Todos aqueles que ensinam a palavra de Deus, que pregam a palavra de Deus, também precisam crer que Deus quer nos usar poderosamente em sinais, prodígios e maravilhas que vão confirmando essa palavra, vão confirmando esse ensino. Eram tantos milagres, Paulo estava tão ocupado em ensinar e a ministrar curas, batismos com o Espírito Santo, libertação, que as pessoas começaram a ir a Paulo e pedir para ele ir em algum lugar que estava alguém doente, e ele dava o lenço ou o avental dele, a pessoa levava e colocava em cima do enfermo, lá no doente, e a pessoa era curada, pessoas eram libertas desse jeito. Olha só, coisa maravilhosa, e que nós temos que atentar para esse evangelho. Tópico 2, o ministério da palavra e sua importância. Subtópico 1, a edificação da igreja. A palavra tem a importante função de edificar a igreja. Essa edificação vem pelo confronto que o Espírito Santo traz pelo ministério da palavra, que exorta e consola. Às vezes, isso pode vir em um tom de elogio, 1 Coríntios 11, 2, ou em uma forte repreensão, 1 Coríntios 11, 17. O termo grego paraklesis, traduzido como exortar e consolar, significa um chamado para ajudar e encorajar. Ele ocorre com muita frequência no Novo Testamento, sendo a maioria das vezes no contexto da igreja. Assim, vemos Paulo solicitando a Timóteo que persistisse em ler, ensinar a palavra de Deus e exortar, como está em 1 Timóteo 4,13. E Lucas destacando que a igreja andava na consolação do Espírito Santo, Atos 9,31. Em ambos os textos se pressupõe o ministério da palavra como instrumento de exortação e edificação. Então vemos que a palavra de Deus é usada na pregação do Evangelho para se ganhar almas, né? Para revelar Deus às pessoas, mas também a palavra de Deus é muito importante e necessária para instruir o povo de Deus, para edificar, para consolar o povo de Deus. E nós vemos o apóstolo Paulo elogiando quem ouvia e atentava para a palavra de Deus e aprendia e colocava em prática. E também Paulo usava para repreender, né, como fez com os coríntios. Então a palavra de Deus tanto é usada para exortar, chamar a atenção da pessoa, né, como também para edificar, para consolar, para estimular a pessoa a ler mais, a conhecer mais, a prosseguir. Então veja que o aconselhamento de Paulo para Timóteo é que ele deveria sempre estar lendo a palavra de Deus, deveria sempre estar ensinando a palavra de Deus, porque quando nós estamos ensinando, nós estamos também aprendendo. Quando nós estamos pregando, também estamos aprendendo. E também que ele deveria exortar. Exortar quer dizer despertar, chamar a atenção, né? Estimular a pessoa a crescer, a se desenvolver. E nós vemos que a palavra era também pregada, ensinada, para consolar as pessoas. Veja que quando havia perseguição, por exemplo, né, então a palavra era ensinada, pregava, para que as pessoas encontrassem o quê? Um conforto, né, encontrassem o quê? Um estímulo à fé, a persistirem na fé em Jesus Cristo, sabendo que o glorioso destino da igreja é estar para sempre com o Senhor. Tópico 2, subtópico 2, formação de valores. A pregação é um importante instrumento para a formação de uma consciência cristã. A guerra cultural travada nos últimos anos contra a fé cristã mostrou a necessidade da igreja firmar cada vez mais os seus valores. Isso, contudo, só pode acontecer de forma eficaz por meio da formação de uma consciência cristã fundamentalmente bíblica.
Isso significa que a igreja precisa mostrar de forma bem didática sua forma de pensar, crer e agir, ou seja, é preciso definir sua cosmovisão, isto é, sua visão de mundo, uma visão que seja diferente à da cultura secular. Esta, por sua vez, sempre se mostrou hostil ao povo de Deus. Do contrário, não seremos capazes de resistir à inversão de valores por ela disseminada. Então, a pregação da palavra de Deus na formação das pessoas, na formação de valores corretos, né? Quais são os valores cristãos? Estão na palavra de Deus. Então, por exemplo, virgindade, palavra de Deus que ensina. Exatamente o que? Ao contrário do que o mundo ensina. Olha aí, santificação, ao contrário do que o mundo ensina. Criação do mundo, Deus, ao contrário do que o mundo ensina. Então é preciso que haja um bom ensino e bem detalhado, bem explicado, mostrando qual é a visão correta que a igreja tem do mundo, das coisas que acontecem no mundo. Se nós não tomarmos uma posição real, bíblica, sobre tudo o que acontece no mundo, o que vai acontecer com os nossos jovens, nossas crianças no futuro? Eles não estão sendo ensinados os valores reais, verdadeiros da palavra de Deus. Subtópico 3. Resistindo diante de uma cultura sem Deus. Jesus censurou seus discípulos, chamando-os de geração perversa, porque os viu agindo com incredulidade. Mateus 17:17. A influência de uma cultura sem Deus havia atingido negativamente os que andavam com Jesus. Por sua vez, no Pentecostes, Pedro também exortou seus ouvintes a salvarem-se daquela geração perversa. Atos 2:40. Assim também Paulo escreveu que Demas, um amigo de ministério, havia amado aquela presente era e o abandonou. 2 Timóteo 4:10. Esse mesmo apóstolo exortou os crentes de Roma a não se conformarem com aquela presente era. Romanos 12:2. Nas duas últimas referências, a palavra grega aion, traduzida como era ou século, é uma referência clara a uma cultura sem Deus. Então veja, Jesus disse, ó geração perversa, incrédula. Olha só, falando com seus próprios discípulos, porque estavam corrompidos, né, pelo sistema mundano. Olha, eles queriam ocupar o primeiro lugar no reino. Não criam que podiam expulsar demônios usando o nome de Jesus, a autoridade que Jesus deu a eles. Veja que Pedro, quando prega no dia de Pentecostes lá, né, o dia que iniciou a igreja, aí verdadeira, a igreja pentecostal, cheia do Espírito Santo, veja que Pedro pregou e disse aos seus ouvintes para se salvarem daquela geração perversa, aquela geração dominada por religiosos que não conheciam a Deus. Paulo fala do seu amigo Demas, né, de ministério, que deixou o ministério para ir seguir o mundo, as coisas do mundo, amou mais o mundo do que as coisas de Deus. Estamos vendo quantos pastores, quantos líderes de igreja deixaram o ministério que Deus confiou a eles para se embrenharem aí pelo mundo, pelas coisas do mundo, amando mais o mundo, amando as coisas do mundo. Quantos estão se comportando como se fossem lá do mundo? Os seus valores, suas paixões, tudo copiando as coisas do mundo, as pessoas do mundo. Está baseado na cultura do mundo. Os valores são os valores do mundo. Tópico 3. O ministério da palavra e sua fundamentação. Subtópico 1. Deve ser cristocêntrico. A Bíblia diz que, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Atos 8:5. A pregação precisa ser cristocêntrica. Cristo é o centro da Bíblia. Lucas 24:27. O centro da mensagem dos profetas. Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. 1 de Pedro 1:11. Assim, o alvo da pregação é revelar Cristo. Apolo, por exemplo, era conhecido por sua eloquência
e capacidade de mostrar que o Cristo prometido nas Escrituras hebraicas era Jesus de Nazaré, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Atos 18, 28. Dizendo isso, precisamos destacar que a forma e os métodos usados para a exposição das Escrituras são importantes. Contudo, o mais importante é a revelação do seu conteúdo, Cristo Jesus. Então, mais uma vez, falamos aí de Filipe, né, que é um grande exemplo para nós, né? Um homem que começou ali como diácono da igreja, no início da igreja, se tornou evangelista, né? E quando passava ali por Samaria, no início ali da perseguição à igreja, ele pregava sempre falando sobre Jesus Cristo, sobre a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus. E todos prestavam atenção ao que Filipe pregava. Então a pergunta é, por que prestavam tanto atenção ao que Filipe pregava, ao que Filipe ensinava? Qual é a atração do Evangelho que chama a atenção para que as pessoas ouçam? Ora, no dia de Pentecostes houve uma manifestação poderosa do Espírito Santo e as pessoas ouviram de bom grado a pregação de Pedro. Na Porta Formosa houve um milagre, o paralítico andou e de bom grado as pessoas ouviram a pregação de Pedro e João e se converteram. E agora Filipe, a Bíblia diz por que ouviam atentamente, por que se convertiam, por que estavam alegres ouvindo a mensagem que Filipe trazia sobre Jesus Cristo? Porque está escrito, porque ouviam e viam os sinais que Filipe fazia. Olha aí, cegos vendo, surdo ouvindo, aleijado andando, pessoas endemoniadas sendo libertas. Esta é a atração do Evangelho, que nós queremos mudar, nós queremos colocar música no lugar disso, queremos colocar teatro, dança, colocar muitas coisas no lugar que é dos sinais, prodígios e maravilhas, que é a verdadeira atração do Evangelho, é o que chama as pessoas para Deus, para ouvirem a palavra de Deus atentamente, porque estão vendo a ação poderosa de Deus, estão vendo que o Deus que nós estamos falando sobre ele está vivo realmente. Aquele Jesus que nós estamos pregando sobre ele está ali, presente. Ele realmente ressuscitou. As pessoas sabem agora porque veem Jesus fazendo milagres. Então veja, isso revela Jesus, revela a presença de Jesus. Veja que Jesus falando àqueles discípulos do caminho de Emaús, né, ensinava para eles que a palavra de Deus, explicava para eles o cumprimento da palavra de Deus. Quando Filipe vai explicar o eunuco, né, ele vai explicar sobre Jesus Cristo, ao eunuco que estava lendo Isaías. Então, quando Filipe fala sobre Jesus Cristo, então existe a conversão daquele homem. Quando Apolo chegava a algum lugar pregando, né, ele era um pregador, ele trazia exatamente a revelação de que aquele Messias que estava prometido nas Escrituras era Jesus Cristo. Convencia as pessoas explicando, olha, nasceu de uma virgem, está aqui escrito, se cumpriu assim, assim, assim. Olha, seria chamado Nazareno, olha aí, ele morava em Nazaré com a sua família. Então ele ia explicando, olha, tudo que está escrito sobre ele, aqui, cumprimento, olha aí, nasceu em Belém, tudo se cumprindo do jeito que está escrito na palavra de Deus. Aí convencia os judeus, esse realmente é o Messias, porque está cumprindo toda a palavra que está escrita a respeito dele. Olha aí, morreu na cruz, estava escrito isso sobre ele. E ele ressuscitou, como estava escrito. Então, ele mostrava claramente às pessoas que Jesus Cristo era realmente o Messias, o esperado, o Salvador. Subtópico 2. Deve ser bíblico. Vivemos em um tempo em que a pregação em muitos espaços virou um modismo. Parece que temos pregadores em demasia, mas o que se passa por pregação, na maioria das vezes, não o é. Na verdade, são mensagens de autoajuda, com verniz de pregação. Esse tipo de mensagem é atraente porque amacia o ego e geralmente consegue muitos seguidores nas redes sociais para quem se vale dessa técnica. Contudo, não são pregações de verdade, porque não há nelas uma exposição de um conteúdo bíblico. A ênfase está na performance, forma ou modo de se exibir a temática a ser abordada. O objetivo quase sempre é financeiro. Filipenses 3,19, 1 Timóteo 6,9.
A doutrina do pecado, o apelo por uma vida separada do mundo e dedicada a Deus são esquecidos. 2 Coríntios 6,17. Essa modalidade de pregação opõe-se ao verdadeiro Evangelho de Cristo. É uma mensagem sem cruz. Gálatas 6,14-16. Na verdade, esse tipo de pregação glorifica os homens que são amantes de si mesmos. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Então chegamos ao cúmulo do absurdo de líderes pregarem aquilo que o povo quer ouvir e nunca chamando atenção, nunca condenando o pecado que as pessoas estão cometendo. Por quê? Porque isso ofende as pessoas, porque isso vai afastar as pessoas da igreja, porque vai sumir o dinheiro que estão dando para a igreja. E nós não podemos arriscar, nós estamos aqui com a construção, nós estamos aqui com o dinheiro comprometido todo mês. Não podemos arriscar que essas pessoas, principalmente as pessoas que têm condição financeira melhor, saiam da igreja, porque ouviram uma palavra dura de repreensão com o pecado que eles cometem. Veja só, chegamos a esse ponto. Então se escolhe pregadores, ensinadores que nunca vão direto ao ponto, né, que vai trazer aí uma condenação ao pecado. É o que está escrito na palavra de Deus: amontoarão doutores conforme as suas próprias concupiscências, ou seja, suas ambições, seus desejos carnais. E no final das contas, tudo vai para o mesmo rumo, mesmo ralo, né? Tudo é dinheiro. A visão é ganhar dinheiro, não é ganhar almas. Não é chamar as pessoas ao arrependimento para que sejam salvas. Não estão preocupados com a salvação das pessoas, mas com o lucro que as pessoas dão. Mas, graças a Deus, ainda encontramos, né, pessoas que estão pregando o legítimo evangelho, estão ensinando o legítimo evangelho. Pessoas que se preocupam em agradar a Deus e não aos homens. Então, nos gloriemos na cruz de Cristo, soframos por causa do evangelho, sejamos perseguidos muitas vezes, odiados muitas vezes, mal falados muitas vezes. Não tem problema, desde que o evangelho seja pregado e as pessoas ouçam e elas possam então nascer de novo, serem salvas, desde que os crentes ouçam a verdade e aqueles que abriram o coração se arrependam e retornem ao verdadeiro evangelho. Conclusão: após a exposição desta lição, constatamos que a igreja precisa manter-se fiel ao ministério da palavra. Isso só pode ser feito por meio de uma pregação genuinamente bíblica que reflita os valores do reino de Deus. Para isso, não há atalhos. Numa cultura cada vez mais hostil à fé cristã, a igreja necessita proclamar as verdades do reino por meio da poderosa pregação da palavra de Deus. Então a igreja tem o dever, né, tem a obrigação, tem a missão de pregar a legítima palavra de Deus como ela é, sem mudar nada, sem dar jeitinho, sem torcer a interpretação da palavra de Deus. Então a pregação, o ensino deve ser genuíno, sempre de acordo com a palavra de Deus, sempre em consonância com o ensino que está na palavra de Deus. Estamos vivendo tempos cada vez mais difíceis para a igreja. Cada vez a igreja vai passar por mais apertos, mais perseguição. Cada vez vamos ter menos possibilidade de pregar o evangelho pelas ruas, pelas praças, por toda parte, pela TV, pela internet. Temos que aproveitar enquanto podemos, enquanto temos chance. Então nós temos que pregar a legítima palavra para que hajam legítimas conversões. Tem muita gente aí dizendo-se evangélico, né, principalmente os famosos aí, para ganhar dinheiro. Mas não existe verdadeira conversão. As pessoas são colocadas como artistas, né, famosos, passam a ser ídolos, não são corrigidas, não são discipuladas devidamente. E aí passam a dar escândalos aí em nome da igreja. Fiquemos atentos então à realidade que estamos enfrentando aí, né? Os colégios, faculdades, universidades, com ensino totalmente contrário à palavra de Deus. Se comportam como verdadeiros inimigos da palavra de Deus.
Então temos que ajudar as crianças, ajudar os jovens, para que eles tenham um legítimo ensino da palavra de Deus. E ajudar os pais para que eles tenham subsídios, né? Tenham capacidade para ensinar os seus filhos o verdadeiro evangelho. Nós vamos orar agora. Se você creu na palavra de Deus pregada, né, ensinada aí, falando exatamente sobre Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo por nós na cruz e a sua ressurreição, você creu nisso, você crê realmente nisso, então você é salvo, você recebe agora o Espírito Santo, você nasce de novo, né? Você está saindo do reino de Satanás, entrando para o reino de Deus, saindo da condenação eterna e vindo para a salvação eterna, saindo do poder de Satanás para o poder de Deus, saindo da condição de morada de demônios para agora a habitação do Espírito Santo. Então, se você creu nesta palavra, você agora está sendo visitado pelo Espírito Santo, que está convencendo você do pecado, da justiça e do juízo. Então, você comece agora a pedir perdão a Deus, se arrepender dos seus pecados, para que você receba agora a salvação. Se você está doente ou está enfermo, Jesus morreu levando sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições. Então creia e receba agora o seu milagre, receba a sua cura, receba a sua libertação. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas, Senhor, que se chegam a ti arrependidos agora pelos seus pecados. Oh, Senhor, recebe os filhos. Ora, mahamanash. Agrada, lagrime de vicare. Graça, força, ramecade, forcesei. Se esforce, lute contra o pecado, receba a salvação, receba o perdão. E a partir de hoje, leia a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus, procure ouvir, procure frequentar a escola bíblica dominical, procure frequentar os cultos, ouça a palavra de Deus, atente, abra seu coração para a palavra de Deus. Em nome de Jesus, receba o Espírito Santo, receba a salvação. Você que está doente, está enfermo agora, solta toda doença, toda enfermidade, vai soltando essas vidas. Saia em nome de Jesus. Saia, Covid-19, saia em nome de Jesus. Dengue, todo mal, toda doença, em nome de Jesus. Toda dor desapareça agora, em nome de Jesus. Toca, Senhor, essas vidas e cura totalmente. Glória a Deus, aleluia. Não se esqueça, dê aí um like, se inscreva em nosso canal para a divulgação desse vídeo para outras pessoas também. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui e mais estudos escritos dentro da lição, em PDF, PowerPoint, então eu envio para você gratuitamente via aí o WhatsApp, esse telefone meu aí, 99991520454. Entre em contato, eu também incluo você em um grupo para toda semana você receber esse material gratuitamente. Como eu estou já desempregado há quase 8 anos e não dirijo igreja, eu preciso da ajuda dos irmãos. Se você puder nos ajudar, mande R$5, R$10, isso aí vai ajudar muito, tá? São pouquíssimas pessoas que ajudam. Então envie qualquer quantia para nos ajudar. Aí estão as contas da Caixa Econômica, tem no Bradesco e tem aqui Banco Brasil é o nome da minha esposa, Edna Maria Cruz Silva, tá aí o Pix dela. E aqui o meu Pix, que é meu CPF, 331-957-816-20. Nos ajude, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor.